Oi, oitavo ano, tudo bom? Vamos lá, correção das atividades da semana passada. Apostila número 2, apostila número 2, página 57. Então, agora nós vamos ver se vocês conseguiram compreender. Eu postei 2 vídeos semana passada explicando essa questão, de verbos transitivos e intransitivos, e agora é a correção dos exercícios que vocês já fizeram. Lembrando, verbos transitivos. Primeiro aqui, olha, verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Qual foi a dica que eu dei? Nós estamos lendo uma frase. Quando nós paramos no verbo e automaticamente vem uma pergunta porque a frase ficou sem sentido, significa que esse verbo é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento. Já os verbos intransitivos, não. Vou lendo a frase, quando eu paro no verbo, mesmo que tenha mais informações depois dele, mas se eu parar e perceber que a frase tem sentido completo, significa que ele é um verbo intransitivo, Ele não vai precisar de nada para completar o seu sentido. Ele não vai precisar de complemento. Recordando isso, exercício. Eu não vou nem ficar lendo tudo, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, nós temos a tirinha do Calvin e a perguntinha A é: no segundo quadrinho, qual expressão complementa o sentido do verbo olhar? Ou seja, qual expressão completa? Só de falar expressão, eu já tenho que ter uma coisa em mente. Expressão é quando tenho mais de uma palavrinha, tá? Então, vai ter mais de uma palavra completando o sentido do verbo olhar. Aqui tem o segundo quadrinho, Nós temos uma sequência de 4 quadrinhos, apesar de não estar desenhado no primeiro e no terceiro, mas contamos 1, 2, 3, 4. No segundo quadrinho, o Calvin diz: uau, olha o tamanho dessa! E ele está olhando para algo, que é uma bolha. Mas a gente vai olhar para a frase: olha o tamanho, uau, olha o tamanho dessa. Ele pediu para a gente observar o verbo olhar, que é olha. Então, como eu ensinei? Para no verbo. Uau! Olha! O nosso interlocutor automaticamente vai perguntar, tá? Olha o quê? O que você quer que eu olhe? E qual que é a resposta? O tamanho dessa. E tá aqui. Então, porque para o verbo olhar, eu tive que perguntar o quê? Quando eu digo olha, todo mundo vai perguntar o quê? Olha o quê? Então, o tamanho dessa é o que está completando olhar. Isso aqui é um verbo transitivo. Precisou de complemento. B. No último quadrinho, que expressão completa o verbo esperar e justifica a decepção de Calvin? Então, vamos lá. Olhar para o verbo esperar. No fundo, eu esperava uma explosão ensurdecedora. Mesma coisa que, como nós fizemos na letra A, para no verbo esperar. E vocês vão ver que é necessário fazer uma pergunta. No fundo, eu esperava. Todo mundo vai perguntar, esperava o quê? Uma explosão ensurdecedora. Aqui é a resposta, tá bom? Isso aqui, essa expressão, uma explosão ensurdecedora, está justificando a decepção dele, Porque ele fez uma bolha grandona e quando ela estourou, ela só fez pip, pip, só um ruidinho. E ele queria um barulhão, tá bom? Mas o que complementa é essa parte da oração, uma explosão ensurdecedora. C.
Como podem ser classificados os verbos olhar e esperar nessa tira? Transitivos ou intransitivos? Explique. A hora que eu falei do olha, eu já disse a resposta, né? Eles são transitivos, olha a explicação, pois ambos quer dizer os dois, tanto o verbo olhar quanto o verbo esperar, olha, pois ambos necessitam de um complemento para ter o sentido completo. Se parasse a frase neles, a frase não teria sentido completo. Segundo, leia a charge ao lado. Onde conseguir comida? Então, a gente vê a situação, né? Uma família bastante carente, olha ao fundo, animais aqui, só o esqueleto ó, do animal morto, né? E o marido vira para a mulher esse monte de filho, olha as condições, prato, colher no chão, xícara, e ele diz, está vendo, mulher? Se tivéssemos um computador, era só entrar num desses serviços de busca da internet, né? Onde conseguir comida, como se fosse, né? Fácil assim. E aí vem, geralmente por meio do humor, a charge critica comportamentos sociais. Assinale as alternativas, tem mais de uma, que correspondem às críticas dessa charge. Essa charge está criticando, né, a falta de conhecimento de pessoas que não sabem utilizar as tecnologias? Não é nada disso. Olha a C, ela critica a preguiça das pessoas que não se mobilizam em busca de melhoria de vida. Pessoal, não, a situação, né, dessas pessoas não é que elas não buscam, é muito difícil. Aqui geralmente está retratando uma situação no Nordeste, a seca, né? Então é muito difícil lidar com isso. E a última, indica que a personagem sabe fazer humor com a própria situação? Não, aqui pode até perceber pela feição deles que ninguém está procurando fazer humor, não, tá bom? Fazer gracinha. Então, as respostas corretas que indicam as críticas, a letra B e C, né? Expressa a contradição de um tempo com tanto avanço técnico, que é o nosso, mas que ainda não atende às necessidades básicas de algumas pessoas. Né? Nós estamos numa época que tem tanto avanço tecnológico, mas em outras situações há pessoas que não têm o básico, que é comida, quer ter água dentro de casa, né? Então é uma contradição muito grande. E a outra crítica revela a ingenuidade da personagem ao imaginar que o computador seria a solução para o seu problema. Né? Vocês viram que não é a abelha, ele não está fazendo piadinha, isso aqui não é humor. Ele é ingênuo. Puxa, será que se a gente tivesse internet, isso ia nos ajudar? Então está revelando uma ingenuidade, porque nesse caso dele, ter acesso à internet não ia resolver o problema. B. Releia esta frase. Se tivéssemos um computador, a expressão destacada indica o quê? Um complemento do verbo. Nós temos o verbo ter. Se parar nele, nós vamos ver que falta algo. A frase fica incompleta. Se tivéssemos, o que nós vamos perguntar? O quê? Qual que é a resposta? Um computador. Então, um computador está completando o verbo. É um complemento do verbo. Um computador não é sujeito, não é verbo, pelo amor de Deus, né? Computador é substantivo. Não está indicando o lugar. Não, eu tenho que olhar para a frase e paro no verbo. E aí eu percebo que falta algo. Então, um computador, vou até fazer uma marquinha, ó, ele completa o sentido do verbo ter. Aqui, ó. C. Qual é a função do trecho da charge destacado? Então, era só entrar num desses serviços de busca da internet. Agora sim, quando eu falo era só entrar, eu tenho o verbo entrar. Vocês poderiam até perguntar, entrar
onde. Só que quando eu pergunto onde, eu estou indicando o lugar. Lembra, gente? Quando eu pergunto onde, né? E qual que é esse lugar? Num desses serviços de busca da internet, eu tenho uma circunstância de lugar. Eu não tenho um complemento do verbo, tá bom? Os complementos do verbo eu expliquei no vídeo da aula passada. É quando eu pergunto o que, quem, de quem, para quem, tá? Agora, quando eu pergunto onde, quando, né? Quando eu pergunto onde, é circunstância de lugar. Quando eu pergunto quando, é tempo. Quando eu pergunto como, é modo, tá bom? E, para terminar, leia o trecho a seguir, do qual foram retirados alguns complementos. Então, essa frase está faltando coisas aqui nela. A água preenche ou se infiltra? Né? Então, eu já vou perguntar, a água preenche? Preenche o quê? A água se infiltra? Eu quero saber, ela se infiltra onde? Em alguns casos, fica armazenada. Tá bem? Perdão, aqui ela se infiltra por onde? Fiz a pergunta errada. A água preenche o quê? Ela se infiltra por onde? Em alguns casos, ela fica armazenada onde? Aí ele manda, olha, a gente refletir. A água preenche alguma coisa. A água se infiltra por onde? E a água fica armazenada onde? Em que lugar? Tá bom? E aqui nós temos as respostas. Qual esses três vão preencher essas falhas que tem aqui na frase, tá bom? Então, reescreva o trecho empregando estes complementos aqui, ó. Nós vamos empregar isso aqui nessa frase, tá bom? Tá faltando. Então, vamos lá. A água preenche. Ela preenche alguma coisa. Então, o que ela preenche? Os espaços entre os sedimentos. É o segundo pontinho, olha lá. A água preenche o quê? Os espaços entre os sedimentos. Aí eu continuo a frase. Ou se infiltra. Ela se infiltra por onde? Pelas rachaduras. Olha lá. Ou se infiltra pelas rachaduras. Ponto final. Aí eu continuo. Em alguns casos, ela fica armazenada. Ela fica armazenada onde? Em bolsões. Então, pessoal, vou marcar aqui, ó. A água preenche os espaços entre os sedimentos. O que eu estou grifando, ó, é o que estava faltando. Ou se infiltra pelas rachaduras. Em alguns casos, ela fica armazenada em bolsões. Então, eu respondi a essas perguntinhas. A água preenche alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Os espaços entre os sedimentos. Ela se infiltra por onde? Pelas rachaduras, tá aqui. E ela fica armazenada onde? Em bolsões. B. Qual verbo é transitivo e necessitou de um complemento objeto? O verbo transitivo é aquele que eu vou perguntar o que, quem, de quem, para quem, tá bom? Eu não quero saber lugar, eu não quero saber o tempo. Verbo transitivo que tem complemento objeto é aquele que eu vou fazer as perguntinhas como eu acabei de dizer, tá bom? Então, olha, a resposta é o verbo preencher, porque o verbo preencher foi o que eu perguntei. A água preenche, ela preenche. Opa, gente, olha a bateria acabando, mas aí dá para terminar. A água preenche, ela preenche o quê?
os espaços entre os sedimentos. Então, o único verbo que eu tenho que preciso de complemento objeto é o verbo preencher, porque foi o único verbo que eu perguntei, olha, o que, tá bom? Para o verbo infiltrar, eu não perguntei isso, olha o que eu perguntei. Ou se infiltra por onde? Quando eu pergunto por onde, eu quero saber lugar. Lugar é circunstância de lugar. A água fica armazenada onde? Onde também é lugar. Então, só o verbo preencher é que eu vou perguntar. Preenche o quê? Os espaços entre os sedimentos. E para acabar esses exercícios, essa correção, que tipo de complemento foi empregado com o verbo infiltrar? Olha só, a água se infiltra por onde? Por onde? Por onde indica lugar. Olha a resposta. Então, eu precisei de algo para completar a frase, só que o que eu precisei foi um complemento circunstancial de lugar, pelas rachaduras. Para terminar, pessoal, os verbos, eles podem ter complemento objeto, que é quando eu pergunto o que, quem, de quem, para quem, a quem, tá bom? Isso é complemento objeto. Ou as frases podem ter um complemento circunstancial, que indicam circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, tá bom? Então, tá aqui, nesse caso, é o lugar, pelas rachaduras. Acabamos, então, a correçãozinha de hoje.